Olá, eu sou o pastor José Roberto, da Igreja Unida do Jardim Ângela, e estamos aqui para mais uma aula do culto de ensino. Nós estamos falando já há várias semanas a respeito do Sermão do Monte, onde vários professores estão abordando o assunto, e não será diferente hoje. A gente continuará com esses ensinamentos, né? E a gente vai estar falando hoje a respeito do jejum. A gente vai ler o texto de Mateus capítulo 6, do 1, parece que até o 18, desculpe, do 16 ao 18, porém, a gente falou há 2 semanas atrás, quando a gente falou a respeito do início dessa trilogia, né, que trata o versículo 1 até o 18, ok? Onde são abordados 3 assuntos. Tá? A primeira aula, a primeira parte, eu falei sobre o Deus secreto, ok? E nós abordamos o assunto da solidariedade. E na semana seguinte, que foi a semana passada, o pastor Evandro, da Igreja Unida da Vila Bancária, de forma muito feliz, falou a respeito da oração. E eu fecho esse ciclo hoje, se Deus permitir, né, falando a respeito a respeito do jejum. Tá? Na primeira aula, quando eu falei a respeito do Deus secreto, a gente falou bastante a respeito de como Deus condena a formalidade. A formalidade e como Deus condena a aparência dos atos. A gente falou que os judeus, na primeira aula, que os judeus valorizavam muito esses 3 atos, mas eles queriam se aparecer aos homens e não se aparecer a Deus. Então, um tema que circunda esses 3 assuntos falam mais ou menos a respeito da mesma coisa. O Senhor Jesus trata de cada um e fala que a forma como os judeus encaravam esses 3 atos de justiça dos judeus foram distorcidos pelo interesse humano e não pelo interesse de Deus. A gente vai falar um pouco de jejum. Eu quero deixar bem claro o seguinte: esse assunto não se esgota hoje. Eu tive uma larga experiência produzindo aí os vídeos sobre escatologia. Infelizmente, crente não tem paciência. Vai estudar, não tem paciência. Nós poderíamos fazer algumas aulas sobre o jejum, não somente uma aula. Como o pastor Evandro poderia fazer algumas aulas sobre a oração. Mas a gente faz parte da geração fast food, quer saber rápido, com pouca informação, já quer entender de tudo. Não dá, ok? Vai conversar com os mestres, os professores, né? Quantos anos levaram para formar opiniões? Mas é mais fácil a gente ler uma frase, repetir que nem papagaio, mas você meditar, refletir, como diz a palavra, medita nela, demora anos. Então a gente quer tudo mais rápido. A gente quer tudo já pronto, e reproduzir chavões e reproduzir frases de efeito. Tá? Mas a busca do conhecimento, olha, a Bíblia fala que aquele que tem o ministério do ensino, tá? Que haja dedicação, porque para ensinar tem que haver muita dedicação. Por quê? O preparo da aula, a busca do conhecimento. E não é diferente para quem estuda. Eclesiastes fala que no muito estudar há enfado. Então, estudar é fatigante. E tem gente que não valoriza isso, valoriza outras coisas. Mas a pessoa que é um estudioso da palavra de Deus é uma renúncia também, tá? Mas não é o assunto de hoje. O assunto de hoje é o jejum. A gente ouve muito falar, se você pegar revistas de escola dominical antigas, se você pegar livros, você vai encontrar lá o jejum de Daniel, que foi um jejum de alimentos, tá? A gente tem uma geração atual falando muito a respeito vou fazer jejum de chocolate.
eu vou fazer jejum de Coca-Cola, eu vou fazer jejum de carne, eu vou fazer jejum de coxinha. E uma vez eu conversando com uma pessoa, essas denominações que apregoam isso, eu respeito. Eu não estou dizendo que essa denominação é uma denominação herética, mas eu estou expondo o meu humilde ponto de vista, tá ok? Se você está me vendo pela primeira vez, se você conhecer o meu trabalho na igreja, tá ok? Um pouco do meu trabalho pelos vídeos, que é um pouco, que eu já estou há mais de 30 e tantos anos ensinando na igreja, tá ok? No Evangelho. Então, se você ver os meus vídeos na playlist da igreja, 40 vídeos, 40 e pouco, não sei, 30 e tantos, não sei, ok? Você vai conhecer um pouco do meu trabalho para você entender o peso do que eu estou falando. Eu sou uma pessoa considerada séria naquilo que falo, tá ok? E penso para falar. Então, eu respeito quem ensina de forma diferente, mas eu não posso aceitar. Tá? Por exemplo, eu perguntei para uma pessoa por que vocês jejuam o chocolate, jejuam o chiclete, jejuam o doce, ok? E a pessoa falou assim: olha, nós fomos ensinados que tudo que vai te custar algo é um jejum. E não é esse o objetivo do jejum. O jejum não é eu oferecer a Deus algo para ter mérito, ok? A partir do momento que eu falo assim, você vai ver pelo que a gente vai estar meditando, tá? Quando eu falo assim, eu vou fazer um jejum de chocolate, beira aqueles sacrifícios, como a pessoa fala assim: olha, eu vou pagar uma promessa, eu não vou comer carne na Semana Santa, eu não vou me alimentar disso, daquilo, pagar uma penitência, ok? O jejum não é uma penitência, ele não tem essa função penitencial. O jejum tem uma outra função que a gente vai analisar. Então, se eu fizer algum tipo de sacrifício, tá ok? Seria como se fosse um autoflagelo. E o autoflagelo, eu estou buscando mérito. Eu vou para que Deus olhe para mim e Deus fala: olha, que bonitinho, se esforçou por isso, então eu vou dar um prêmio para ele. Não. Aí eu envolveria a meritocracia, meritologia, e nada é por mérito, tá ok? Mas o jejum e a oração e o dízimo, não sei o quê. Não confunda obediência com eu me autopunir. Então eu vou também andar de joelhos daqui até a porta da minha igreja, eu vou andar a pé quilômetros. Isso é sacrifício de tolo. Me perdoe a objetividade. E eu preciso falar isso para você, ok? E Deus muitas vezes, mas eu fiz um jejum da feijoada que eu gosto muito, então me custou isso, aquilo. Gente, eu entendo muito bem que Davi certa feita, ele não aceitou um campo que não custasse nada. Ele teve aquele desejo, ele falou assim: eu não quero que alguém diga que eu fui enriquecido, e ele pagou um campo, não sei, uma herdade lá que ele conseguiu, então, mas Deus nunca requereu isso do homem, foi um desejo pessoal dele, ok? Então eu não posso chegar perante Deus e falar: olha, senão eu vou cair que nem o judeu falava: eu jejuo e tu não atentas para nós. Escuta, peraí, então quer dizer, o judeu jejuava e virava para Deus, como está lá em Isaías, e tu não atenta, ou seja, tu tem a obrigação de olhar para mim quando eu jejuo, ou seja, eu tenho um mérito de ser recompensado e tu olhar para mim, ok? Então não é por essa linha que a gente vai, ok? Pois bem, quando a gente fala, por exemplo, do tal do jejum do Daniel, onde ele se absteve de carnes, tá? Porque ele só se alimentou de vegetais, e tem gente que defende o tal do jejum de Daniel, onde vai ser vegetariano, ok? Mas quem disse que comer carne é algum pecado?
alguma santificação por deixar de comer carne, mas eu posso comer vegetais. A Bíblia não especifica, e Jesus em nenhum momento defendeu o tal jejum do Daniel. Agora, se você ler o texto, e a princípio da hermenêutica, o texto se explica por si mesmo, um dos princípios, tá? A Bíblia se explica por ela mesma, o versículo, a passagem tem que ter uma uniformidade de entendimento em todo o texto. Quando Daniel ele opta por isso, é porque, se você estudar um pouquinho, ou talvez você já saiba, muito do que Daniel enfrentava ali naquele lugar, ele e seus amigos, era idolatria. Os alimentos eram oferecidos a vários deuses, o alimento era oferecido a deuses, e eles não queriam fazer parte da mesa de demônios. Era uma visão deles, ok? Então eles pediram se poderiam se alimentar de outros alimentos, e não daqueles alimentos que seriam oferecidos. Então, na verdade, eles estavam se abstinendo de um alimento que foi oferecido a outros deuses. Tá? Eu não quero entrar no mérito se eles poderiam comer ou não, tá, ok? Porque o Novo Testamento ele deixa claro que quando eu como dando graças, tá? E aí entra num assunto, uma polêmica muito grande, e eu peço que você converse com o seu pastor, o que ele pode te orientar. Aí eu posso comer uma coisa que foi oferecido para A ou para B, a ídolo, tá, ok? Se você olhar para o texto de Daniel, eu falaria não pode. Se você olhar para a Bíblia, eu vou dizer assim, depende. Se vai escandalizar quem está te vendo, se você vai... Porque Davi, ele comeu os pães da preposição. Ok? Então, eu tenho a tendência de começar a explicar, às vezes, outras coisas. Então, eu vou me limitar para eu poder falar a respeito do jejum. O assunto aqui não é comer. O assunto não é falar sobre alimentos consagrados a ídolos. O assunto aqui é jejum, tá, ok? Então, no caso de Daniel, havia uma preocupação que o alimento era ofertado a demônios, tá, ok? Então ele não se absteve da carne porque ele tinha desejo de comer carne, mas ele queria provar. Não, na realidade ele propôs no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Ele propôs a se contaminar com um alimento que não era ofertado. Era isso, ele queria se privar dessa situação, ok? Bom, vamos lá. O texto está em Mateus capítulo 6, do 16 ao 18, tá? É importante você ler do 1 ao 18 para você ver a linha de raciocínio que o Senhor Jesus ele segue nos 3 atos de santidade, tá? 3 atos de justiça, desculpe, que os judeus defendiam, que era a solidariedade, tá, ok? Das ofertas, da ajuda, das esmolas, da oração, que o pastor Evandro foi muito feliz nas explicações dele, e hoje nós falaremos do jejum. Tá? Mateus 6, 16 ao 18. 16. E quando jejuardes, olha, e quando jejuardes. Aqui, da mesma forma, como eu falei na primeira aula sobre a solidariedade, e quando fizeres esmola, e quando orares, e quando jejuardes, ou seja, está implícito aqui o dever cristão de jejuar. Então não vamos discutir, olha, se por um acaso você desejar jejuar, não, e quando? Ou seja, porque faz parte da rotina cristã jejuar, dar esmola e orar. Então, se o crente não dá esmola, se ele não ora, se ele não jejua, ele está com algum problema. Ele está com algum problema. Ele tem que entender. E se ele deixa de fazer isso, ele terá consequências na vida espiritual dele. Tá? Então, e quando jejuares, tá? Não é se você quiser, é quando você for jejuar, ok? Quando você estiver obedecendo. Porque o Senhor, ele está aqui legitimando o ato do jejum, que já existia no Velho Testamento. Então vamos lá. E quando jejuares, não vos mostrei contristados como os hipócritas. Então não mostra aquela carinha e tal. Eu quero mostrar para todo mundo que eu estou jejuando. Todo mundo vai ver eu jejuar. Tá, ok? Não é essa a intenção. Não é para você mostrar que está jejuando. Né? Então o que ele fala? Como os hipócritas. Nós discutimos na primeira aula que o hipócrita aqui
a raiz dessa palavra hipócrita e mostrar aos homens vem da mesma raiz da palavra que originou o teatro, ou seja, a fantasia. Então não faça um teatro, não faça uma fantasia para querer demonstrar esse grau de santidade, tá ok? Não seja hipócrita. Então Jesus está chamando de hipócrita o crente que jejua e quer mostrar que eu estou aqui, oh Deus, tremendo, estou jejuando, tal. Não, você não está agradando a Deus. Nós estamos falando a respeito do jejum que agrada a Deus. Porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejum. Ou seja, o hipócrita, ele quer ser notado. Então a Bíblia está chamando de hipócrita, não está chamando de cristão, não está chamando de servo dele, tá ok? Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Qual é o galardão? Eu fui visto pelos homens. Recebi o meu prêmio por isso. Recebeu dos homens, não de Deus. Porém tu quando jejuares, tá ok? Aqui novamente, você tem que jejuar, eu tenho que jejuar. Unge a cabeça e lava o teu rosto. Olha, a unção no Velho Testamento, ela tem vários significados, mas um dela era se perfumar. Faz um estudo sobre a unção, tá ok? A unção ela tem vários propósitos, tá? Um delas é se perfumar, a unção representa o Espírito Santo, ungir. O ungir representa também a alegria, a felicidade, tá ok? A unção significa estou me consagrando. Quando se consagrava, uma pessoa, ela era ungida. Os levitas, eles eram consagrados, chegavam até o ponto de consagrar objetos no Velho Testamento. No Novo Testamento, o meu entendimento é que a Bíblia fala, está alguém entre vós doente, chame e unja. Então, o Novo Testamento, ele me dá base para eu encontro exemplos no Novo Testamento, eu ungir pessoas enfermas, mas não eu ungir objetos, ok? Então, se alguém me pedir para ungir algo, eu vou com muito jeito explicar para a pessoa que eu não encontro fundamento no Novo Testamento para outra coisa, tá? Então a unção, tá ok? Que se faz na cabeça da pessoa, a pessoa unge a cabeça, ok? Ela lava o rosto, ela tira aquela nhaca do rosto, né? Aquela aparência difícil, ok? Por quê? Por que tudo isso? Por que toda uma preparação? Tem gente que não escova nem o dente. Não vou escovar o dente e tal. O bafão lá, desculpa, está aberto, não. Não dê indícios que você está jejuando, tá? A não ser que, veja bem, você nunca lava o rosto, e aí só no dia do jejum você vai lavar o rosto. Você não escova o dente, mas no dia do jejum você vai escovar o dente. Aí, vou te falar uma coisa, viu? Vamos fazer uma adaptação aqui, você vai mostrar que está jejuando, tá? Desculpa, é brincadeira, né? Para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a quem? Ao Pai, ao teu Pai que está em oculto. Lembra do Deus secreto? O Deus secreto, ele está no assunto da solidariedade, o Deus secreto, ele está no assunto da oração, e o Deus secreto, ele está também no momento de jejum. Ou seja, quem tem que ver o meu jejum é Deus, e não o semelhante. E teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Então, fazer as coisas para Deus em oculto nos leva à recompensa. E esse é o verdadeiro galardão. Tá? Por exemplo, tá? Não vamos ser aqui radical. Se eu estou jejuando, a minha esposa vai tomar conhecimento. Porque se eu chegar para minha esposa e falar assim, benzinho, eu não vou almoçar hoje, eu não vou tomar café hoje, tá? Eu não vou. Ela vai tomar conhecimento, ok? Até não teria tanto problema porque eu e minha esposa somos um, é o que diz a palavra de Deus, tá? Um filho meu vai perceber que eu não tomei café, eu não estou almoçando, ok? Eu não estou fazendo a refeição, e ele vai entender, ok? Agora, eu não tenho como fugir disso, tá? Se eu estou num local de trabalho, ok? Com os meus colegas, e todo dia às 9 horas, 10 horas da manhã, 8 horas, para-se para tomar um café. Eu vou chegar, não, hoje eu não quero café,
pessoal vai perceber. E vai ter gente que fala assim, e aí, irmão, tá jejuando? Pá, não tem como fugir isso aí. Eu estou confinado com pessoas, tá? Uma pessoa que está numa cela e aceitou Jesus e que pretende jejuar, embora que eu já ouvi falar que nas celas, nas cadeias, tem até um líder dentro da cadeia, como se fosse um pastor ou uma célula, seja o que, né? E eles falam, hoje a gente vai jejuar, eles combinam, tá ok? Mas, vamos supor, se um só queira jejuar, os demais vão tomar conhecimento, tá ok? Até porque o jejum, ele está sempre associado a uma atitude de oração, tá? É um momento de quebrantamento e não um momento de penitência. Então, o jejum que agrada a Deus é um momento de quebrantamento. Eu vou atacar, eu vou socar a carne, eu vou quebrantar a minha carne, tá ok? Eu vou dizer para a carne, olha, vai para o teu lugar, carne não interfere. Eu vou mortificar a carne para que a carne não interfira, para quê? Ela não interfira na minha vida espiritual, ok? Somos corpo, alma e espírito, não vou entrar no mérito aqui, ok? E se eu só deixar a carne em evidência, ok? O espírito vai bater. Se eu cuidar só da parte espiritual, a carne vai enfraquecer e eu vou ter que depois me medicar. Então tem que ter uma vida equilibrada. Eu tenho que dedicar um tempo ao jejum, mortificando a carne, para que eu possa me fortificar espiritualmente. Por quê? Porque quando você se humilha para Deus, Ele te exalta. Tá? Você abate esse corpo para que o Senhor fortifique. E com que base que eu tenho nisso? Quando o Senhor me fala assim, ó, esta casta de demônio, Jesus nos outorgou o nome dele para orarmos. Mas ele também falou assim, olha, essa casta de demônio, além do nome dele, precisa de jejum e oração. Então, quando orares e quando jejuares, porque eu posso ter situação na minha vida que eu só vou expulsar, que eu só vou repreender debaixo de jejum e oração. Então, o jejum e oração não é eu pagar uma penitência para que Deus faça o que eu quero. Não. O jejum e oração é uma penitência para que eu possa ser usado por Deus, para que quando eu for fazer a obra de Deus, seja pastor, membro, evangelista, diácono, seja o que for, eu esteja preparado. Então, o quebrantamento, eu fortifico a parte espiritual, porque os demônios são espíritos. Então, quando eu jejuo, o meu espírito, eu me santifico, eu adquiro legalidade. Eu estou tentando não usar uma palavra aqui que dê dupla interpretação, mas isso permite com que eu tenha capacidade, isso me capacita para expulsar demônio, ok? É porque o jejum e a oração, ok? Elas me proporcionam algo no mundo sobrenatural. O jejum da carne, a mortificação da carne, me dá credenciais. O pastor Evandro falou a respeito da gente subir um patamar na oração. Então o jejum também, ele te leva a um novo patamar diante de Deus e facilita uma situação de repreender uma obra maligna, tá ok? Você tem obra maligna na tua vida aí, meu irmão? Hora que melhora, faz um jejum, tá bom? Então vamos lá. O jejum é a prática descrita na Bíblia para os cristãos de todas as épocas e não foi revogada pelo Senhor Jesus Cristo e sem incentivada por ele e seus discípulos. Tá? Ao tratar da solidariedade, que é as esmolas, o jejum, a oração e o jejum, o Senhor demonstra mais uma vez que ele rejeita o que? A formalidade da aparência, mas atenta para a sinceridade do coração. Tá? Então é o que o Senhor lhe vê. Veja bem, a gente vai encontrar no Velho Testamento vários motivos por que se jejuava. Como eu falei, o assunto é amplo, tá? A origem inicial do jejum, a gente não sabe dizer ao certo quando foi que ela iniciou. Tá? Mas o jejum, ele está disseminado em todas as culturas. Tá? E qual é o tempo que deve durar o jejum? Alguém fala, não, eu jejuo a hora que eu vou dormir, começa meia-noite o jejum. Pá. Não, o jejum, o judeu costumava jejuar a partir do pôr do sol, de um dia às 6 da tarde,
até o pôr do sol do dia seguinte. Não era sempre que você tinha esse tipo de jejum, não era comum. Existiam jejuns que eles praticavam, mas o Senhor não estabeleceu esse período. Tá? O jejum, o que é? Ele é uma abstinência de alimentos. Ok? Há algumas pessoas que incluem a abstinência de água junto. Ok? Se você consegue fazer um jejum de alimentos e água, é melhor, com certeza. Mas o Senhor, eu não posso afirmar que o jejum ele tem que incluir a água. O jejum é privar-se de comer, ok? Algumas igrejas vão fazer consagração e o pessoal vai orar, começa a orar, ora até umas 10 horas da manhã, o pastor chega e fala assim, irmãos, olha, está liberado beber água. Aí os irmãos bebem água, porque não é fácil, viu? Se orar 1, 2 horas sem um gole d'água, para com isso. Olha quantos pregadores vão pregar em consagração de manhã e na hora que ele está pregando ele bebe água. Você se escandalizou por isso? Não, não está errado. Jejum de alimento é uma coisa. Você pode completar, ampliar o jejum com abstinência inclusive da água, ok? Há discussões se o jejum do Senhor Jesus de 40 dias e 40 noites, como foi com água, tá? Mas Jesus não requer que eu jejue 40 dias, são casos excepcionais, ok? Tem 2 ou 3 casos na Bíblia que a pessoa jejuou um propósito específico, mas isso não é requerido para nós. Aliás, a Bíblia fala que se nós formos jejuar, que o casado converse com a esposa, não por um período muito longo, tá ok? Que haja comum acordo. Que haja comum acordo, tá? Para que não seja tentado. Ou seja, a Bíblia sugere, recomenda, tá? Que durante o período do jejum, nenhum ato que é santificado por Deus, que é o jejum, que é o sexo, tá? Se recomenda que o sexo também não é pecado. A pessoa ter relações sexuais dentro do casamento e no dia seguinte jejuar. Mas entenda que o jejum visa uma mortificação da carne, ok? Então se combina o esposo com a esposa, olha, vamos ficar um período sem fazer sexo, porque eu pretendo tirar alguns dias para jejum, tá? Houve como um acordo, porque o homem não é dono do seu corpo, o seu corpo pertence à mulher e a mulher a seu esposo. Ok? Combinou. Mas Paulo fala não por muito tempo, para que não entre a tentação. Porque olha o efeito. Ó. A pessoa começa a ficar muito tempo sem a relação sexual, sente a necessidade, e aí começa a pecar. Começa a pecar num período de jejum. Peraí. Por quê? Você tem um limite. Tem um limite. E isso eu levo também a abstinência de alimentos. Tá? Tem pessoa que aguenta um período maior. Eu não estou aqui para determinar qual é o período e nem quando ele começa. Tem gente que vai dormir 10 horas da noite e o seu jejum começou às 10 da noite. Ele se alimenta, muitas vezes come alguma coisa e vai deitar. Tem gente que janta às 6, 7 horas e depois não come nada até, sei lá, e foram horas. Tá? Agora, eu vou almoçar e vou jejuar até a noite. Pô, tudo bem, ok. Você acha que está agradando a Deus? Faça isso aí. Mas, pô, dá para oferecer um pouco mais para Deus? Você vai mortificar a carne? Quer dizer, primeiro você dá aquela fortificada na carne, você fortifica a carne para aguentar a mortificação. Então, onde é que está o objetivo de mortificar a carne? Então, eu te levo a essa conclusão. Eu não vou dizer que você tem que jejuar 3 horas. Mas, pô, você pode fazer uma consagração até meio-dia, tá? Não, então você foi deitar, durante a noite você queima a caloria, você acorda de manhã com fome, ok? Então, você não tomou café da manhã, você suportou até meio-dia, 1 hora, 2 horas da tarde, é válido, tá ok? Agora, se você pode um pouco mais, olha, faça um pouco mais, vai um pouco, você consegue até as 3, até as 4, até as 5, tá? Agora, se eu vou fazer um dia de visitação, a pessoa vai visitar, eu tenho que ter, o obreiro, o crente, ele vai visitar o membro em jejum, aí chega lá, oferece café, uma fatia de bolo, não, eu não quero, então seja prudente, jejum em secreto, ore em secreto, não é no dia que você vai fazer visita que você vai fazer jejum, tá? Então, estabelecemos aqui,
é abstinência total de alimentos. Não é só do chocolate, eu não estou pagando promessa. Não estou pagando. Desculpa, eu não estou tironizando. É o que eu acredito. É o entendimento bíblico. Tá? Ah, mas eu fiz jejum de chocolate, de pirulito, de Coca-Cola, de não sei o que, de doce, de bala, e Deus me honrou. Olha, tem tanta coisa que a gente faz fora da Bíblia e Deus nos abençoa pela nossa falta de entendimento. Mas a minha falta de entendimento não valida o fato de Deus me abençoar, porque Deus abençoa porque Ele é misericordioso, tá ok? E não em resposta muitas vezes ao meu ato errado, tá ok? E eu não posso inclusive evidenciar, tem gente que não dizima e fala Deus me abençoou, eu não sou dizimista. Pô, você está dizendo que Deus é contra o dízimo. A misericórdia de Deus que te alcançou está sendo ruim, está dando um efeito contrário, porque além de você não dizimar, você vai chegar para o outro e vai falar, ó, não dizima não, porque se Deus me abençoou, vai abençoar você. Ó, eu não oro e Deus me abençoou, eu não jejuo e Deus me abençoou, eu não faço esmola e Deus me abençoou. Então você está pregando contra a Bíblia. Entenda que a misericórdia, a benignidade de Deus não é para que o homem se perca, é antes para que ele se arrependa. Ou seja, pô, olha, eu não estou nem dizimando e Deus está me abençoando, pô, Deus é misericordioso. Essa benignidade não é para mim me perder, é para que eu me arrependa e eu passe a fazer as coisas, tá? Então, jejue, consegue. Tem gente que consegue um dia, uma noite, eu não consigo, desculpa, eu não consigo. Okay? Tem gente que fala, me dá dor de cabeça, tudo é uma questão de prática. Se você nunca jejuou, e você quer de uma hora para outra jejuar até 5 da tarde, vai te bater uma dor de cabeça e o diabo vai falar num jejum que você não tem capacidade. Tá, então vai mortificando, a carne vai brigar com você, o organismo vai dizer para você que não. Então o que acontece? Você nunca jejuou? Tá bom, hoje eu vou ficar sem o café da manhã. Legal, você está treinando o teu organismo. Tá? Aí passa um tempo, olha, hoje eu vou ficar sem o café da manhã e eu, em vez de almoçar ao meio-dia, eu vou almoçar uma. Opa, mas eu sou empregado de uma empresa. Paciência, eu compreendo perfeitamente. Ok? Então, começa a treinar isso num sábado, começa a treinar isso num domingo, e você vai aos pouquinhos, e você vai, e Deus com certeza. Ou então, você não consegue, por exemplo, almoçar ao meio-dia, deixar de almoçar ao meio-dia, porque depois você pode não aguentar a tarde. Tudo bem, mas você pode muito bem, então, só jantar e retirar algum alimento que você costumava comer pós-janta. Para de beliscar. Você já começou um período a partir da janta, tá ok? Então, Deus vai estar vendo o seu esforço em querer agradar e Ele vai te recompensar. Independente se é de pôr do sol a pôr do sol, é de tal hora, se é jejum de 12 horas, 6 horas, 20 horas, não interessa. Pô, tem gente que faz jejum intermitente para emagrecer e não faz jejum para engordar, não faz jejum para engordar, para santificar a vida. Peraí, qual é o peso? Quer dizer, para jejum intermitente para emagrecer, eu me esforço, mas para agradar a Deus? Não. Aí Deus não quer sacrifício. Deus não quer sacrifício de holocaustos. Mas esse tipo de sacrifício, Ele se agrada. Cuidado com aquele versículo. Deus não requer sacrifício. Sacrifício de tolo. Okay? Ele não quer mais sacrifício de tolo, Ele não quer sacrifício de holocaustos, mas Ele quer um sacrifício. Esforçai-vos, isso, porfiai por entrar no reino de Deus. É uma luta. Eu vou lutar, eu vou me sacrificar. Você está pedindo para me esforçar? É um sacrifício que eu estou fazendo. Ok? Falou que a origem do jejum, ele se espalha porque ele está presente em todas as culturas, tá? E a gente entende, acredita-se que houve uma época que havia escassez de alimentos. Então se estocava o alimento e havia uma incerteza da safra. Então os governantes às vezes falavam, olha, vamos fazer um jejum. Para quê? Porque você fazia o jejum, você ganhava um dia de estoque de alimentos. Então, periodicamente se fazia um jejum para que durasse mais. Tá? Mas isso não tem nada a ver com... Estou falando culturas. Tá? Existiam culturas que jejuavam para os seus deuses como uma forma de penitência.
Os meus deuses podem se enciumar que eu como muito bem e ele pode fazer faltar o grão, faltar a chuva. Então eu vou jejuar para mostrar para ele que eu não me deixei me perder pelos prazeres da alimentação. São diversos motivos, tá ok? Teve períodos que as pessoas jejuavam como sinal de luto, tá? Então a pessoa falecia um ente querido, então a pessoa orava e não queria comer nada. Então o jejum passou a ficar associado a situações, a situações de, como se diz, de luto. Mas certa feita o Senhor Jesus até falou assim: olha, os discípulos enquanto estão não, eu não fui feliz na colocação. A gente vê situações do povo que o povo jejuava por luto. Muitas vezes o jejum apresentado a Deus era uma situação de humilhação. Eles colocavam roupa de saco e se mergulhava na cinza para uma atitude de, tipo assim, voltando ao pó, com uma atitude de humilhação, ok? Isso não é requerido no Novo Testamento, até porque se eu for colocar uma roupa de saco, tá? E depois rasgar as minhas vestes e eu me deitar na cinza, eu vou estar mostrando para as pessoas. Deus não quer isso, Ele quer o jejum secreto. Ao invés de rasgar as minhas vestes, Ele quer que eu rasgue o meu coração, tá? Esse é o jejum que agrada a Deus, tá? A gente vê, por exemplo, Daniel, olha, e eu dirigi o meu rosto ao Senhor para buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Era uma forma de demonstrar a Deus que estava se quebrantando, e Deus se agradava. Agora, quando eu faço isso para que os outros vejam, é diferente, tá? Algumas pessoas defendem que o Senhor Jesus, ele falou assim, olha, o Senhor Jesus, chegaram para Jesus e o Senhor Jesus falou assim, olha, por que os discípulos de João jejuam e os teus não jejuam? Então eles dizem, nós somos discípulos de Jesus. Porque Jesus falou assim, olha, os discípulos meus não jejuam porque estão com o noivo. Quando o noivo for tirado, até em sinal de luto, aí jejuarão. Os discípulos de João Batista não estavam com Jesus do lado, os discípulos estavam. Aliás, veja bem, como a vida do crente é observada. O jejum é algo secreto. E eles tiveram tempo de observar a vida de João, os discípulos de João, e observar também os discípulos de Jesus e falar, olha, e comparar, olha, de lá jejum e daqui não jejum. Coisas que seriam secretas. E a nossa vida é observada. Por mais que você queira fazer em secreto, alguém vai perceber, tá ok? Mas se alguém perceber, porque você infelizmente não é infalível, alguma coisa acaba aparecendo, e não foi por motivo de hipocrisia, nem de querer aparecer, você não vai deixar de receber o seu galardão por isso. Alguém descobriu, quebrei o jejum. Você não quebrou nada, você continua em jejum, tá ok? Agora, se você chega e começa a falar para alguém, olha, eu estou jejuando, aí você quebrou o jejum, com todo respeito, tá ok? Até aquele momento valeu. A partir daí, você está dizendo para os homens. Aí, a Bíblia me diz que, se você falou com o objetivo de querer ser visto, a partir dali é galardão humano e não mais de Deus, tá? Então, veja bem, e aí alguns defendem que nós não temos que jejuar hoje, porque os discípulos de Jesus não jejuavam e nós não somos discípulos, e nós somos discípulos. Só que Jesus falou, um dia o seu noivo, que é Cristo, seria tirado e eles jejuariam. Jesus falou que ia chegar a hora que eles iam ter que jejuar. Peraí, Jesus está no nosso meio aqui fisicamente? Não, então nós temos que jejuar. Jejuar pela ausência dele, jejuar porque ele está ausente fisicamente, e nós os esperamos, tá ok? E aí você imagina o que você quiser, tá? Eu vou te dar um exemplo. A gente encontra no Novo Testamento os discípulos, né? Os discípulos jejuando. Olha só que está em Atos 13, do 1 ao 3. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, o Cirineu,
Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Esse Saulo é o apóstolo Paulo, tá ok? Por quê? A Bíblia fala Saulo, que também era chamado Paulo, tá? Nós já discutimos isso. O livro Paulo, líder cristão, diz que Paulo ele se chamava Saulus Paulus. Eu não vou entrar no mérito agora, tá? E servindo eles quem? Eu estou falando de Paulo, o maior teólogo do Novo Testamento. Ele escreveu cerca de 1/3 do Novo Testamento. Lucas escreveu cerca de 25%. O maior teólogo da era cristã jejuava. Então não me venha um teólogo dos dias atuais dizer que não precisa jejuar, porque Paulo estava jejuando. Então me explique por que Paulo jejuou. Se Paulo jejuou, por quê? Porque ele estava cumprindo o quê? O uso da igreja primitiva. E servindo eles ao Senhor, servindo e jejuando. Eu posso servir ao Senhor e não jejuar. Olha, e servindo e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. E então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Quando o pastor convoca a igreja para um jejum, para um propósito, não está errado, olha. Eles jejuaram para um propósito, para destacar. Olha que coisa bonita, né? A gente não tem essa prática, mas a igreja poderia até, se quiser anunciar, olha, teremos apresentação de obreiros na próxima ceia. Irmãos, jejuem ao Senhor. Que coisa bonita. A gente não tem esse costume, mas é um exemplo aqui, tá ok? Se o pastor Alex estiver vendo o nosso trabalho, tá ok? Tiver oportunidade, em algum momento, pastor, fica uma sugestão. O pastor anuncia que a igreja que estaremos apresentando obreiros e a igreja estará jejuando. Olha que coisa, para que Deus impulsione o ministério desses homens, tá ok? Eu preciso ler algumas coisas rapidamente aqui, tá? Porque o tempo está indo. O Senhor Jesus continuou o objetivo de exaltar as boas obras, tá? Como obras, tá? Atos de justiça para o quê? Para que fosse visto. O Senhor Jesus questionou a validade desses atos, da oração, do jejum, da solidariedade, ok? E é importante a gente entender que essas obras têm que ser vistas não pelo homem, mas por Deus, para que tenham efeito, tá? E quando só Deus vê, tem efeito, tá? A gente tem que admitir que é um ato de entrega pessoal. Eu estou me entregando, eu estou abdicando do meu desejo, da minha carne, tá ok? Para que eu estou ofertando a minha carne em sacrifício ao Senhor, tá ok? Eu tenho que reconhecer que o jejum foi uma prática no Novo e no Velho Testamento, e o Senhor Jesus outorgou, tá? Eu tenho que entender que esses atos de justiça, eles devem ser agradáveis aos olhos do Senhor e não aos olhos do homem. Nós falamos que o verdadeiro jejum, ele não tem caráter penitencial, ou vou me autopunir, tá ok? E nem se autoglorificar, como se fosse um currículo, né? A pessoa, ela jejua para... Eu já vi gente falar, eu não estou condenando, às vezes a pessoa fala por simplicidade, não, é o seguinte, eu jejuo 3 vezes por semana, eu faço uma vigília por mês, eu faço... oração de madrugada 2 vezes por semana, tá ok? Tudo bem, é melhor esse camarada do que aquele que não faz nada, com certeza. É melhor do que aquele, se for para jejuar desse jeito, assim não faço. Olha, eu prefiro que você faça desse jeito, tá ok? Porque é melhor assim, tá ok? Do que você não fazer nada. Aí você não jejua nunca, não ora nunca e nada, tá ok? Mas veja bem, não é para você ter currículo para apresentar a Deus, mas você pode ter uma rotina, e se você tiver essa rotina, é louvável, porque seu organismo vai se acostumar a isso aí, tá ok? E teu corpo vai falar a linguagem de Deus, a linguagem de ser quebrantado, e o teu corpo vai obedecer. Então, quando você fala, eu vou jejuar, teu corpo vai obedecer, porque é o seguinte, quem manda é o Espírito, tá ok? Se pelo Espírito aniquilares as obras da carne, e aí tá aí, ó, beleza, que forma? O corpo, eu vou jejuar hoje, o corpo, pois não, o Espírito. Há uma hierarquia aí, tá? A gente tem que entender que quem jejua o faz para Deus, tá? Como parte do seu culto racional. É o que está lá em Romanos 12:1.
tá? É o culto racional. Quem jejua, jejua a Deus e não ao homem, tá ok? O jejum ele leva o crente ao caminho da humildade, tá? Outra coisa, no Antigo Testamento, olha, veja bem, a gente sabe que o jejum tem propriedades médicas também. Se você conversar com o médico, ele vai falar assim, olha, essa máquina aqui precisa às vezes de um tempinho para parar de funcionar, para que ela rode livre. Então o organismo processa todos os alimentos, tudo, pá, filtrou, puxa, você dá um descanso para o organismo. É importante isso aí, tá? Então o organismo, o jejum é bom para o corpo, você mortifica ele, você deixa ele saudável. O jejum é bom para emagrecer e o jejum é bom para fortificar a parte espiritual. Jejue. Bom, no Velho Testamento a gente vê situações de Neemias. O Senhor Jesus ele condenou o jejum para ser divulgado como marketing pessoal, ok? Um homem que jejua e um homem que ora, ele não precisa nem dizer que ele o faz, ele vai ser notado. Um homem que estuda a palavra de Deus, ele não precisa nem dizer que ele estuda, porque daquilo que o coração está cheio, a boca transborda. Um homem que jejua e ora, a sua boca vai transbordar, né, os frutos do Espírito, ok? Uma pessoa que só briga, cheia de maldição, puxa, essa pessoa está jejuando, se está jejuando de forma errada. Então aumente o jejum aí porque não está quebrantando, né? Tem alguma coisa errada, não entendeu ainda, porque quando eu oro jejuo, tá, começa a aparecer o fruto do Espírito, tá? Está associado. É óbvio que quando alguém jejua, a sua pele tá, a sua carne está mortificada e às vezes os seus nervos ficam irritados. Eu não duvido alguém jejuar e ficar meio nervoso, irritado. O homem está em jejum, aí está irritado. Sim, porque a carne está reagindo, os nervos estão à flor da pele, tá ok? Só que é o seguinte, o efeito do jejum não é na hora que você está jejuando. O efeito do jejum, a não ser que você tiver um período de oração, você vai na igreja, está orando, tal, está em casa orando, tal, então você está jejuando, você vai receber o poder de Deus, tá ok? Mas você durante a jornada é uma luta da carne contra o espírito e você fica tenso, você fica nervoso, você fica irritado, é normal isso aí. Só que o efeito do jejum vem no dia seguinte muitas vezes. No dia seguinte, no outro dia, você está andando, você começa a sentir aquela alegria, aquela paz, você começa a chorar, você sente a presença de Deus, você fala da Bíblia, você começa a chorar, você fala de algo de Deus para alguém, você começa a sentir a presença de Deus, porque é feito no teu jejum, é feito, meu irmão, entendeu? Então você sente no dia seguinte, você sente no outro dia, tá ok? Aquela paz que invade, esta paz que invade a minha alma, diz o hino, tá ok? É fruto de algo que você semeou lá. Quer ter uma vida melhor, abençoada, meu irmão? Jesus ensinou, leia a Bíblia. E não só leia, pratica também. Não fica gritando dizendo o que você faz. Faça, e Deus vai te glorificar. Não faça o marketing pessoal, tá ok? Deixa Deus mostrar. Deus vai mostrar. Moisés, deixa a luz de Deus resplandecer, brilhar na tua vida de forma secreta, você e Deus te recompensará, tá? Agora veja bem, Deus ele repudiou, porque o Senhor Jesus repudiou tais práticas por dois motivos, e nós já estamos finalizando, tá? O primeiro motivo é porque quem pratica de forma hipócrita já teve o seu galardão, tá? E aí o Senhor Jesus questiona, peraí, o nosso jejum é para Deus ou é para o homem? Fica uma pergunta. Para quem estou jejuando? Para o homem ver ou para Deus? Para quem? Tá? E o segundo motivo é porque Ele nos recompensará. Há uma recompensa. Eu não tenho que fazer pela recompensa, mas a recompensa é inevitável. Tá? A gente tem sempre em mente o que é o jejum que agrada a Deus. Tá? Nunca esqueça. Jejum que agrada a Deus é o que o Senhor Jesus explicou. Tá? Bom, de uma forma conclusiva aqui, tá? A gente aprendeu que a oração e o jejum
Olha eu aqui. A oração e o jejum são meios pelos quais podemos fortalecer a nossa comunhão com Deus e a nossa vida espiritual. Também são úteis na intercessão por outras pessoas e na busca da vontade de Deus para as nossas vidas e o seu perdão pelos nossos pecados. Não é que o jejum vai me perdoar, mas o jejum vai me quebrantar e eu vou pedir perdão pelos meus pecados, tá ok? Com mais sinceridade, tá ok? Com uma sinceridade intensa, e aí eu vou alcançar o favor de Deus pela minha sinceridade, tá ok? Eu entendi que a tríplice, eu estou finalizando a primeira aula, a aula do pastor Evandro, e é a minha, tá ok? Não cobrindo a aula dele, mas dizendo que são 3 assuntos no só, ok? Dizendo que o verdadeiro valor, que se eu fizesse esses 3 atos para aparecer, não tem valor. O pastor Evandro falava sobre oração, que a oração que não agrada a Deus, e ele se questionava, mas será que tem uma oração que Deus não agrada? E ele foi muito feliz na colocação. Sim, há uma oração que Deus não agrada, há uma esmola que Deus não se agrada, há um jejum que Deus não se agrada. E a partir do momento, olha, o esforço, o trabalho é o mesmo. O mesmo trabalho que eu tenho para dar uma esmola, para jejuar e para orar, para alguém ser visto, é o mesmo esforço para Deus ser visto. Então, já que eu vou fazer algo, eu faço para Deus ver. Pense nisso. Pegando pesado, é isso aí. Só que corta aí, corta aqui também, tá? Corta aí, corta aqui também, não é? Eu estou falando o que a Bíblia diz, não o que eu penso, tá ok? É o que eu fui obrigado a aceitar para poder ser abençoado por Deus. O Senhor Jesus mostra no Sermão do Monte que esses princípios foram mal interpretados, que o jejum, aliás, o Sermão do Monte, nós já falamos, ele vem corrigir práticas dos judeus, práticas mal interpretadas e adulteradas, quer dizer, alteradas pelos homens, ok? Jesus não condena os atos, são atos de piedade, são sinais de piedade, ok? É para manter, mas do jeito dele. Você vai fazer? Faz de forma. Como é que você vai fazer? Quando fizer, faça de forma correta, para que tenha valor, para não que seja sacrifício de tolo. O Senhor julga, as motivações, é isso que a gente falou, tá? Ok? Então a gente finaliza da seguinte maneira: o jejum é feito em secreto. O jejum não é para autoglorificação. Não jejue para ser recompensado pelos homens. E o jejum é um ato de entrega pessoal. Eu peço que você jejue pela minha vida. Eu peço que você jejue pela vida do seu pastor, pelos ataques que nós seguimos, pela vida do pastor Alex, pela vida do pastor Leonardo, pelos obreiros, pelos professores, pastora Cristina, diaconisa Giovana, pastor Fábio, todos os obreiros, nós temos aí o seminário, todos aqueles que fazem a obra. Jejue pela obra de Deus, jejue pelas nossas autoridades, jejue para que os nossos governantes sejam abençoados, jejue e ore para que Deus dê sabedoria à nação brasileira, tá ok? Quando alguém vem e fala, vamos proclamar um jejum, não está errado. Mas todo mundo vai saber. Não está errado. Existe o jejum individual, existe o jejum coletivo. E eu vou parar por aqui, senão a gente não termina. Deus te abençoe. Jejue. E agora que você foi abençoado por esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e nos seguir nas nossas redes sociais. Nós estamos produzindo muito conteúdo para você ser extremamente abençoado. Tchau!